18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Em Manaus, agora 6 horas. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Juntos, hein? Mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Karime Leão, tudo bem? Quarta-feira, no meio da semana já, né, Karime? Tudo bem? Tudo ótimo, Carlão. Já estamos na quarta-feira, é isso aí. Bacana. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. E já começo agradecendo a sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Bacana, Karime. Você gosta de frevo, Karime? Quando você vai pro Nordeste, você deve agitar todas, né, Karime? Lá. Ei, dançar frevo não é pra qualquer um, não, viu? É difícil. É uma ginástica, Karime. Eu aprendi no colégio, inclusive, aqui no Santa Doroteia. Não é fácil, não. Olha, o frevo está completando hoje 115 anos, Karime. O ritmo é a marca de Pernambuco e foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial pela Unesco no ano de 2012. A música é uma fusão de gêneros como marcha, machixe, dobrado e polka. É uma dança aí, né, bastante... Que também teve influência da capoeira. Sim, viu, Carlão? Isso que eu ia falar, é uma dança brasileira que teve a influência de outra, que é a capoeira, né? Que é uma luta, né? Meio que dança e tal. Agora, uma curiosidade, tá, gente? O nome frevo veio a partir da palavra ferver, que popularmente se pronuncia frever. Ou seja, agitação, o significado total. É exatamente esse. Fervura, o que representa a agitação e o rebuliço dos dançarinos. É um fervo mesmo. 6:02. 18 horas. E agora nós vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. A Assembleia Legislativa quer esclarecer compra de terreno com preço acima do mercado, assinada pelo governador Wilson Lima. O governo do Amazonas pagou mais de 41 milhões de reais num terreno avaliado entre 5 e 7 milhões de reais. Profissionais da saúde do Amazonas cobram do governo Wilson Lima melhores salários, condições de trabalho e valorização da categoria. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Polícia Civil garante que desvendou finalmente o assassinato do sargento do Exército Lucas Ramon Guimarães, executado por um pistoleiro no dia 1º de setembro do ano passado, aqui em Manaus. Além do casal de empresários Joabson Agostinho e Jordana Freire, a trama do crime envolveu o gerente do supermercado Vitória, Romário Vicente Bentes, e outras 3 mulheres para contratar o assassino, Karine. Pois é, Carlão, e vocês lembram, né, que este foi um dos crimes que mais repercutiu no ano passado, justamente por envolver 2 fortes empresários da cidade no assassinato de um sargento do Exército, dentro de uma cafeteria no centro de Manaus. Hoje, Joabson Agostinho e Jordana Freire voltaram a ser presos. O repórter Hector Silva acompanhou mais esse desenrolar do caso e traz mais informações pra gente. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, policiais da DEHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, estiveram nas ruas para cumprir 6 mandatos de prisão relacionados à morte do sargento do Exército Lucas Guimarães, morto com 3 tiros na cabeça no dia 1º de setembro de 2021 em uma cafeteria no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. As prisões efetuadas foram de Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, que, segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, são apontados como os mandantes do crime. O que acontece? Na primeira fase da operação, eles foram presos de forma temporária e preventiva para poder coletar provas. E agora, no final, nessa segunda fase, as provas coletadas foram suficientes para decretar a prisão. Então, agora eles vão permanecer presos. Claro que isso, o advogado vai, enfim, atuar a partir de agora, o advogado dele, o que vier depois
já é uma questão em que a justiça irá definir. Os outros 2 envolvidos, segundo as investigações, são Romário Vinente Bentes, que era gerente da rede de supermercados de Joabson e Jordana e responsável também pela contratação do pistoleiro Silas Ferreira da Silva, e Camila Tavares da Silva, que teria ajudado Romário a entrar em contato com Silas. Eles também foram presos. Segundo Ricardo Cunha, delegado titular da DEHS, Romário e Camila e outras 2 mulheres que estão foragidas foram responsáveis por contratar o atirador que tirou a vida de Lucas Guimarães a mando de Joabson e Jordana. E no dia de hoje nós efetuamos aí a prisão de 4 indivíduos aí, 2 mandantes desse delito e 2 pessoas que intermediaram esse delito, que é o Romário e a Camila. A Camila participou ali ativamente no dia do crime, ela estava... A investigação aponta que ela estava junto com o Romário para que ele não fosse contactado, era ela a pessoa que estava sendo contactada naquele momento. O delegado Ricardo Cunha diz que o caso está elucidado e as investigações serão encaminhadas agora para a Justiça. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, a oposição pede que a Assembleia Legislativa do Amazonas convoque o secretário de Habitação e o empresário que vendeu um terreno com preço superfaturado para o governo do estado. O terreno em questão foi comprado com autorização do governador Wilson Lima por mais de 41 milhões de reais. Pois é, Carlão, um detalhe aí que no mercado imobiliário esse terreno é avaliado entre 5 e 7 milhões de reais. Olha a diferença de 41 milhões para 5 ou 7. Bom, o deputado Dermilson Chagas protocolou a convocação dos envolvidos nessa transação e diz que a compra feita na surdina precisa, sim, ser fiscalizada pelos órgãos de controle. E é sempre na surdina, né, Karine? Pois é. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa transação assinada pelo governador Wilson Lima, agora com a repórter Odinera Araújo, que tem os detalhes. O deputado Dermilson Chagas protocolou hoje a convocação do empresário José Edgar Arduino e do diretor-presidente da SUAB, Superintendência de Habitação do Amazonas, João Coelho Braga. O documento já foi encaminhado para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar de oposição quer que os 2 apresentem todos os documentos relacionados ao processo de compra de um terreno na Avenida Grande Circular, bairro Amazonino Mendes, na zona leste de Manaus. O terreno, avaliado no mercado imobiliário entre 5 e 7 milhões de reais, foi comprado pelo governo do estado pelo valor de mais de 41 milhões e 200 mil reais. O deputado Dermilson Chagas quer que os 2 expliquem detalhes da transação superfaturada. Nós precisamos que a Assembleia aprove o requerimento convocando o secretário de Habitação, o seu Arduino, para falar que terreno é esse, que vale tanto assim, que está acima da valorização, né, de mercado. Para ele vir explicar, né? O Tribunal de Contas até agora não se manifestou, nem o Ministério Público, a Assembleia tem que fazer essa parte, convocando os 2 para dar uma justificativa plausível. Que está ridículo, tá, e que alguém está enriquecendo ilicitamente, está. O que a gente tem que fazer se não vier, a Assembleia não aprovar, porque a maioria aqui é base do governo, ampara os erros do governo, nós temos que denunciar. Ainda em 2021, Dermilson Chagas já havia solicitado ao governo do Amazonas que o empresário e o titular da SUAB explicassem todo o processo de compra e venda, mas não obteve resposta. A transação também envolveu a Secretaria das Cidades e Territórios do Amazonas. A denúncia da compra do imóvel foi feita com base em documentos do Portal da Transparência do governo do Amazonas. Esses documentos comprovam que o governador Wilson Lima autorizou a compra do terreno de no máximo 7 milhões por mais de 41 milhões de reais. O pagamento ainda, segundo o Portal da Transparência, foi realizado no dia 17 de agosto de 2021 com recursos do FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado. O deputado também pretende formalizar denúncia junto à Receita Federal e ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividade Financeira, para monitorar
monitorar a movimentação financeira da conta da construtora a fim de saber para onde esse dinheiro vai. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado sobre a compra superfaturada, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h10 e seguimos o assunto sobre política. Vamos saber os bastidores do mundo político aqui no estado do Amazonas, agora com a repórter Artemisa Gadelha. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao 18 Horas de novo. Bom, Artemisa, os vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes, eles vão mesmo disputar eleições neste ano? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que está acompanhando o programa 18 Horas. Olha, a dupla mais destacada aí da política amazonense na atualidade já decidiu, sim, Karime, que vai atuar junta também na eleição deste ano, mesmo que estejam em partidos diferentes, né? Os vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes vão tentar, sim, voos mais altos em outubro. Amon será candidato a deputado federal, muito provavelmente pela União Brasil, seguindo Amazonino Mendes, que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, líder absoluto em todas as pesquisas eleitorais. Guedes tentará uma vaga na Assembleia Legislativa do estado, também provavelmente pelo PSC, seu atual partido, mas, segundo ele tem recebido alguns convites de outros grupos partidários. Os dois são os queridinhos dos manauaras pela forma independente como atuam, sendo oposição ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, e também ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis. Tanto Amon quanto Guedes têm forte inserção nas redes sociais. Amon, só para você ter uma ideia, por exemplo, tem 99 mil seguidores no Instagram e um alto índice de comentários e reações positivas. A dobradinha, que resultou em importantes vitórias até aqui, deve continuar também na campanha eleitoral deste ano. Inclusive, a dupla conseguiu enterrar definitivamente o puxadinho milionário de 32 milhões de reais do prédio da Câmara. A anulação da licitação consta no Diário Oficial do Parlamento Municipal. Falando ainda da Câmara Municipal de Manaus, sabe quanto os vereadores gastaram com o cotão em 2021? Alguém tem um palpite? Nossa, alguns milhões. Um milhãozinho. Um milhãozinho ou mais, Exatamente, valor milionário, só que de 8,4 milhões de reais. Deus. Na lista dos vereadores que mais usaram a cota para o exercício da atividade parlamentar estão, em primeiro lugar, Raulzinho, do PSDB. Na verdade, 3 estão em primeiro lugar. Raulzinho, do PSDB, Rosenaldo Bual, do PMN, e também Rosivaldo Cordovil, do PSDB. Os 3 fizeram uso da quantia total disponível do cotão e gastaram cada um 216 mil reais. Os demais, a maioria teve gastos aí acima de 215 mil reais cada. E nessa quarta-feira foi realizada a primeira votação do ano, só que dessa vez saímos da Câmara, vamos para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E hoje foi votado aí um total de 24 matérias, entre mensagens governamentais e projetos de lei. A deputada Joana Dark, do PL, foi a parlamentar com mais matérias votadas na primeira ordem do dia de 2022. Entre elas, o projeto de lei sobre diretrizes para a prevenção e redução da mortalidade materna, infantil e fetal durante a pandemia de Covid-19 no Amazonas. E durante a sessão, o projeto dela foi aprovado. Já o delegado Péricles apresentou um projeto de lei que defende porte de arma para atiradores esportivos. Segundo o parlamentar, o projeto pretende assegurar o direito e efetiva possibilidade de proteção aos desportistas. O deputado Dermilson Chagas, sem partido, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas hoje e denunciou alguns deputados. Segundo ele, alguns colegas estão visitando os municípios do interior e fingem que participam das sessões ordinárias. Sabe como? Alguns deputados estariam colocando a foto na tela do painel, mas na verdade não estão online.
Falcatrua, né? Exato, e despesas de órgãos e poderes no Amazonas no período de 2018 a 2021 tiveram um salto de 92 milhões de reais para 186 milhões de reais. Diferença de 94 milhões a mais nos cofres públicos. Em alguns órgãos, isso corresponde a um aumento de 102,17%. Esse levantamento foi feito pelo deputado estadual Serafim Correia, do PSB. Nós vamos ouvir agora o posicionamento, então, do deputado Serafim Correia. Eu fiz esse levantamento para pedir uma reflexão dos poderes, dos órgãos, mas, sobretudo, uma reflexão da sociedade. A sociedade não sabe quanto custa, quanto cresceu a despesa dos órgãos. Eu elenquei aí Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Contas e Defensoria. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia, que pede, Karime e Carlão, uma reflexão sobre esses gastos. Agora, Artemisa, ressalta pra gente de quanto foi esse gasto no último ano? Olha, de 2018 a 2021, houve aí um salto, né, de 92 milhões de reais para 186 milhões de reais. Uma diferença de 94 milhões de reais. Ou seja, 181 milhões de reais que foram gastos e a gente não viu, 186 milhões. 186 milhões de reais que poderiam comprar ou poderiam ser investidos num benefício palpável do cidadão e a gente simplesmente não viu esse dinheiro. Exatamente. Eu procurei, por exemplo, no site da Unicamp, uma UTI, ela custa, em média, 180 mil reais. Uma escola, o preço praticado no mercado, uma escola com 18 salas de aula para 1.500 alunos tem um custo inicial de 2 milhões de reais. Sabe quantas escolas poderiam ser construídas, Karime e Carlão? 10. 47 escolas. Fora as UTIs. As UTIs em época de pandemia, estamos aí, a gente viu o caos, 47. O absurdo que aconteceu no estado do Amazonas com falta de UTIs, o estado desse tamanho, 62 municípios, sem UTI, sem uma UTI para atender as pessoas. E as pessoas nessa distância absurda, imagina o desespero de ter que transportar esses pacientes e, é claro, a pessoa já está debilitada. Imagina enfrentar esta viagem até Manaus para tentar encontrar uma UTI vaga. Ou seja, quantas UTIs, então, poderiam ter sido construídas, instaladas nos municípios do estado? Acho que com 94 milhões poderíamos instalar, acho que em todos os municípios, os 62 municípios do estado do Amazonas. Karime e Carlão. Artemisa, Ayrton Cascavel, que é o braço direito do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, foi preso após investigações aí de um estupro de uma jovem de 18 anos. Confere isso. Isso mesmo, Ayrton Cascavel, que, como você disse, era o braço direito do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele que tem 57 anos, foi preso nessa terça-feira em Boa Vista. Ele é suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos de idade em Joinville, no norte de Santa Catarina. Segundo informações da imprensa catarinense, o assessor do ex-ministro teria cometido o estupro na casa da mãe dele. A jovem de 18 anos era cuidadora dela. E essa não é a primeira vez que Ayrton Cascavel é acusado de crime de estupro. Ano passado, ele virou réu em um processo no qual foi denunciado por estuprar uma criança de 3 anos de idade. Karime e Carlão. Que a justiça seja feita, não é, Artemisa? Bem, o prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio, do PSD, município que fica distante aqui a 331 quilômetros de Manaus, esse prefeito vai responder a uma ação criminal na Polícia Federal por apropriação indébita eleitoral. Artemisa, explica pra gente esse caso. Isso mesmo, Karime. E o que seria a apropriação indébita eleitoral? É quando o candidato, no caso, o prefeito Lúcio Flávio, se apropria de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. Isso resulta na pena de reclusão
prisão de 2 a 6 anos e mais multa. O caso é referente às eleições de 2020. O Ministério Público se manifestou favorável à investigação da Polícia Federal, requerendo agora nova vista dos autos ao término do prazo. E para finalizar, mais uma notícia. Após 3 anos como diretor-presidente da Amazon Prev, André Zogaib deixa a pasta para concorrer ao cargo de reitor da Universidade Estadual do Amazonas. Ele anunciou o desligamento do cargo nesta quarta-feira para se dedicar à campanha da futura chapa. Karime Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, Artemisa, e bom trabalho. Ótima noite. A gente volta amanhã. 6h20 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais de 58 mil crianças de 5 a 11 anos foram imunizadas contra a Covid-19 em todo o estado, hein? O número ainda é pequeno e representa apenas 10,2% do número de crianças dessa faixa etária aqui no estado do Amazonas, Karime. Pois é, e a estimativa do Ministério da Saúde é de imunizar 566 mil crianças em todo o estado do Amazonas, como explica a repórter Nathalie Moraes. 3 semanas depois do começo da vacinação de crianças contra a Covid-19, a aplicação de doses nessa faixa etária de 5 a 11 anos segue em ritmo lento. Até esta terça-feira, 58.319 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19 em todo o Amazonas. O número representa apenas 10,2% do número de crianças dessa faixa etária no estado. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, 45.596 doses foram aplicadas em Manaus e 12.723 no interior do estado. A estimativa do Ministério da Saúde é imunizar 566 mil crianças só no Amazonas. Um dos problemas para a baixa procura à vacina pode ser a campanha de desinformação que atinge as redes sociais, gerando dúvida nos pais. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Tatiana Amorim, os pais precisam confiar na eficácia da vacina para os pequenos. Precisamos muito que os pais acreditem na ciência. Não morreu nenhuma criança em decorrência da vacina. Então, a arma que nós temos mais poderosa contra a Covid é a vacinação. Então, precisamos agora proteger nossas crianças. Crianças tendo em vista aí já o início das aulas. Então, é importante que essas crianças já comecem as aulas imunizadas. Sem imunização, as crianças tornam-se um grupo mais vulnerável para o vírus da Covid-19. Tanto podem contrair e desenvolver formas graves da doença, quanto transmitir para outras pessoas, principalmente dentro da família. Elas se contaminam e elas transmitem a doença, só agravam menos, né? Hospitalizam menos. Mas, como eu costumo dizer, por mais que nós tenhamos aí um número pequeno de óbitos e hospitalizações nessa faixa etária de 5 a 11 anos, mas representa 100% para aquela família. Então, vacinar neste momento os nossos pequenos é um ato de amor. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa coletados nos estados, 15,3% das crianças brasileiras de 5 a 11 anos estavam vacinadas contra a Covid-19 até esta terça-feira. Cerca de 3,1 milhões de doses foram aplicadas até agora, desde janeiro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora uma boa notícia para os milhares de candidatos que participaram do último Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A consulta às notas individuais dos estudantes, previstas para ser liberada só na próxima sexta-feira, dia 11, foi antecipada para hoje à noite. O resultado já está disponível, tá? No site lá do Ministério da Educação. Agora são 6h24. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. E ainda hoje, hein, aqui no 18 horas. Profissionais da saúde do Amazonas cobram do governo Wilson Lima melhores salários, condições de trabalho e também a valorização da categoria. Daqui a pouquinho você confere aqui. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para
hoje à noite. Hoje é quarta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 94%. Mix. Rio Negro manteve-se estável de ontem para hoje e a nível do Porto de Manaus permaneceu em 23 metros e 90 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. No edifício Garagem Jorge Teixeira, conhecido como Garajão, está previsto para ser leiloado no final de abril deste ano. O prédio de 14 andares e 400 vagas de estacionamento foi inaugurado em 1988 e fica na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Equipes da Manaus Previdência e da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão se reuniram na terça-feira para alinhar os trâmites sobre o leilão. Todo o valor arrecadado vai para Manaus Previdência, como recurso a ser investido para os contribuintes da Previdência Municipal. O edifício Garagem faz parte do patrimônio da Manaus Previdência desde 2005, quando a autarquia municipal foi criada. 18 horas. E os profissionais da saúde do Amazonas cobram do governo Wilson Lima melhores salários. Um grupo se reuniu hoje em frente à sede do governo pedindo, além de reajustes salariais, melhores condições de trabalho. Karine, com faixas e cartazes, o grupo cobrou do governador o pagamento de risco de vida e ticket de alimentação atrasados há 2 anos. A reportagem é de Odineia Araújo. O atual governo é recordista na troca de secretário de saúde no Amazonas. Desde o início da gestão Wilson Lima, em 2019, até hoje, 5 secretários ocuparam a pasta. O vice-governador Carlos Almeida Filho, o doutor em saúde pública Rodrigo Tobias, a biomédica Simone Papais, o engenheiro Marcelo Campelo e o médico Anuar Samad. Com 4 deles, os trabalhadores do regime de direito administrativo, RDA, já tentaram negociar direitos trabalhistas que estão no contrato firmado em janeiro de 2020, mas que têm sido ignorados pelo governo do Amazonas. Esses direitos são o risco de vida e o ticket alimentação, que juntos somam R$ 1.500. Esse valor deveria ser acrescentado ao salário pago de R$ 1.580 aos mais de 6.000 RDAs contratados pelo Estado para evitar o atraso salarial de técnicos de enfermagem e enfermeiros terceirizados que na época ficavam até 6 meses com salário atrasado. Só que mesmo constando no contrato, nem o risco de vida e nem o ticket alimentação foram pagos até agora, apesar de esses trabalhadores desenvolverem a mesma função e trabalharem até mais que os efetivos. Os RDAs tiram 13 plantões por mês e os efetivos apenas 10. Cansados de serem, de acordo com eles, enrolados pelos vários secretários de saúde que já passaram pela antiga Suzan, hoje os RDAs resolveram ir diretamente na sede do governo entregar pessoalmente os pleitos. É o que explica a presidente do Sindiprive, sindicato que representa a categoria, Graciete Mouzinho. Fomos várias vezes na Suzan, todas as vezes com o secretário, quando nós íamos, acertávamos tudo, o secretário saía, ficava outro, e assim foi. Hoje está aí o doutor Anuar, tivemos uma reunião com ele, passamos a situação, ficamos de retornar com o doutor Anuar, mas não foi possível marcar mais a reunião com ele, pois a agenda dele sempre está lotada. E nós não tivemos essa contrapartida. Por esse motivo, procuramos a sede do governo para tentar chegar até o nosso governador, para saber com ele se esse documento chegou até ele e por que os nossos profissionais RDAs ainda não estão recebendo o ticket de alimentação em risco de vida e o reajuste salarial. O troca-troca de secretários na saúde atrapalhou as negociações, segundo a presidente do Sindiprive. Estamos saindo aqui da sede do governo, onde viemos fazer a nossa reivindicação, cobrar
direitos, que a gente não está pedindo nada que não esteja na lei. Nós estamos cobrando o ticket de alimentação e o risco de vida e mais o reajuste salarial, porque a própria Constituição Federal, ela fala que direito, eles têm que ser igualitário para todos. Nesse contrato do governo, os nossos profissionais RDAs ficaram sem receber o ticket de alimentação, o risco de vida e o reajuste salarial. São mais de 2 anos que esses profissionais não recebem esses direitos e está no contrato. A comissão foi recebida pela Casa Civil. Amanhã será protocolado o pedido de uma reunião com o governador Wilson Lima. Também amanhã, a comissão vai até a sede do Ministério Público do Amazonas pedir ajuda. E ainda esta semana, eles pretendem ir até a Assembleia Legislativa em busca de apoio para os direitos trabalhistas ignorados pelo governo do estado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E as aulas presenciais da Rede Pública de Ensino começam na próxima segunda-feira, dia 14, em todo o estado do Amazonas. Para garantir a segurança no retorno das atividades presenciais, as atividades escolares presenciais, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, junto com representantes de instituição de ensino, lançaram um protocolo sanitário. Olha, e para os especialistas em saúde, o retorno ainda é precoce, já que o ambiente epidemiológico no estado ainda não é seguro. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Com o objetivo de evitar a disseminação da Covid-19 na volta às aulas no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde está reforçando o protocolo sanitário de prevenção ao coronavírus, específico para ambientes escolares, junto a representantes de instituições de ensino. As recomendações são voltadas para as escolas e instituições de ensino superior das redes pública e privada. O problema é que nossas escolas já enfrentavam inúmeras dificuldades antes mesmo da pandemia. E agora, com o início das aulas presenciais, marcados para a próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o epidemiologista Gésen Orellana, da Fiocruz Amazônia, faz um alerta. O ambiente epidemiológico no estado ainda não é seguro. Mesmo com a vacinação, ainda temos milhares de pessoas não vacinadas com a primeira dose ou sem o ciclo de imunização completo. Não significa que esses protocolos serão seguidos em todas as escolas da cidade de Manaus, de Capiranga, de Ipixuna, de Labre, de Parintins ao mesmo tempo. Uma coisa que você propõe e outra coisa que você faz no mundo real. E a experiência do mundo real nos mostra uma realidade bem diferente. Escolas com enorme dificuldade de operacionalizar as aulas durante a pandemia, com problemas na merenda escolar, com problemas ou praticamente inexistência do acompanhamento epidemiológico dentro das escolas. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu em 2020 ao certo e 2021 dentro de cada uma das escolas da rede municipal ou estadual. Nós não temos esse dado disponível para a população, se foi feito algum rastreamento, como eram isolados os casos recém-identificados, quais eram as estratégias das escolas para identificar, afastar e acompanhar esses indivíduos. Gésen Orellana defende que precisamos de mais tempo para alcançar condições sanitárias favoráveis, já que a maioria absoluta das crianças de 5 a 11 anos não está sequer com a primeira dose. E o efeito protetor pleno das vacinas contra a Covid-19 só é alcançado após 14 dias da aplicação da segunda dose. Desse jeito, não há tempo para o desenvolvimento de resposta imunológico da vacina. Crianças de 5 a 11 anos sequer tomaram a primeira dose, uma quantidade muito pequena ainda. Todos nós vemos que essas vacinas elas só começam a apresentar o seu potencial máximo de proteção 14 dias depois da segunda dose. Não é um dia, não são 10 dias, não são 14 dias depois da primeira dose. Não é assim que o sistema imunológico é estimulado. Então, quando você toma uma decisão dessa, indiretamente, mesmo não querendo, isso você acaba estimulando, criando uma noção na população de que não é importante esperar o efeito protetor máximo da vacina. O que significa isso na prática?
Você está dizendo, enquanto Estado, enquanto município, para a população, que tanto faz tomar a segunda dose. E daqui a pouco vem a própria autoridade sanitária cobrar a população em relação à vacina. O cientista afirma que é um erro o retorno ao ensino presencial na ausência de condições sanitárias seguras e sem garantia mínima de proteção. Ele cobra a vigilância ativa de novos casos por parte do governo. É muito complicado você acreditar nesse tipo de falácia que nós nos acostumamos a ver no Amazonas ao longo de 2020 e 2021. E é por isso que eu acredito que nós devemos retornar sim ao ensino presencial e logo, mas não nesse momento. Nós poderíamos pelo menos esperar até o início de março, até a segunda semana de março mais ou menos, para retornarmos com os indivíduos de 12 a 17 anos, que em teoria já estão com a segunda dose há mais tempo, e aos poucos as crianças de 5 a 11 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora em Manaus, 6 horas e 35 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Bom, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal tomou posição sobre a constitucionalidade das federações partidárias. Explica pra gente esse assunto, Carlos Eduardo. Boa noite. Vamos explicar direitinho. As federações partidárias acabaram se tornando o ponto mais polêmico dessas eleições. Karime, boa noite para você, boa noite para o Carlão, boa noite a todos. O STF retomou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pelo PTB, que questiona esse modelo porque ele estaria burlando a Constituição no que se refere às coligações e eleições proporcionais. As federações partidárias, Karime, foram aprovadas no ano passado pelo Congresso Nacional por meio da mini-reforma eleitoral e depois foram referendadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que concedeu liminar permitindo a criação das federações e dando prazo ali de 6 meses para que os partidos possam compor as federações. Mas esse prazo encerraria no dia 2 de abril. No julgamento de hoje, o ministro Barroso, que é o relator dessa ação, deu voto favorável, não só pela validade das federações, mas pela ampliação do prazo para a composição. E agora à noite, o STF chegou ao meio termo e decidiu por maioria dos votos que as federações partidárias são legítimas e elas podem ser formadas até o dia 31 de maio. Conceitualmente falando, Karime e Carlão, para a gente entender, o objetivo das federações é permitir que os partidos nanicos, que ficariam de fora nessas eleições devido à cláusula de barreira, cláusula de desempenho, permite que eles participem dessas eleições. Esses partidos, essas federações seriam mais um instrumento democrático para beneficiar as siglas menores, aquelas mais ideológicas. Mas aí as federações obrigam os partidos federados a dividirem o fundo eleitoral e o tempo de TV, por exemplo. Por isso, Karime, as federações são uma espécie de parceria por afinidades. Não dá para confundir as coisas. Mas aí surgiram, claro, as divergências. Sabe por quê? Porque os partidos menores não estão concordando em formar federação com outros partidos, embora sejam da mesma linha ideológica. Por exemplo, tem divergência na composição do PT com PCdoB, PV e PSB. Tem divergência também no União Brasil, Podemos e Cidadania. Tem divergência entre o PSOL e o Rede Sustentabilidade. Os partidos grandes, como o MDB e o PSDB, também ali tentaram lançar mão desse modelo para tentar fazer uma federação em vez de formarem uma coligação. Ou seja, encontraram ali um jeitinho de tentar fazer alianças de uma forma diferente nessas eleições. Mas aí veio o PTB, indignado com tudo isso, entrou com uma ação no STF para tentar acabar com as federações partidárias. Ou seja, resumindo, Karime, o que era para ajudar acabou atrapalhando o meio de campo. Bastante. Karime, Carlão. Ei, Cadu, hoje finalmente, né, parece que já está tudo certo agora, a filiação do deputado federal Marcelo Ramos ao PSD, né, bateu o martelo. Foi uma solenidade prestigiada. E conta pra gente aí, como é que foi? Você estava presente? Estava lá perto, viu? De longe, pelo menos?
Eu estava lá perto, Olha aí, Carlão. legal. O deputado Marcelo Ramos teve o seu dia de estrela hoje aqui em Brasília. Foi realizado um ato de filiação dele ao PSD, partido de centro, composto por deputados e senadores que se dividem ali entre bolsonaristas e lulistas. O evento reuniu caciques do partido, como o presidente nacional, Gilberto Kassab, esteve lá, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também esteve, que por enquanto ele é candidato a presidente da República. E também esteve presente o senador Omar Aziz, e além de deputados federais do PSD, como o amazonense Sidney Leite, que foi um dos responsáveis por essa aquisição do PSD. O evento foi meio que uma solenidade de acolhimento ali de Marcelo Ramos pelos novos colegas, né? Kassab fez muitos elogios a Marcelo Ramos, assim como o Rodrigo Pacheco, que o destacou pela inteligência política, nas palavras dele. O senador Omar Aziz também fez parte desse coro, rasgando elogios ao novo colega de partido. Marcelo Ramos retribuiu a deferência ao senador. Vamos ouvir o que ele disse, o que disse Marcelo Ramos ao senador Omar Aziz. Vamos ouvir. Conforme a CPI foi se consolidando, a vacinação foi crescendo. Ou seja, foi a CPI instrumento fundamental para salvar a vida de milhões de brasileiros e para que a gente possa passar essa nova onda sem tantos óbitos como nós tivemos no passado recente. Isso é fruto da dedicação, da coragem que o Omar teve na condução dos trabalhos, claro que em conjunto com todos os outros senadores que faziam membro da comissão. Mas aquela condução firme, às vezes descontraída, ela foi fundamental para que a população fosse percebendo e para que o governo fosse percebendo que não existia um remédio para a pandemia e um remédio para a economia, que o remédio para a pandemia e para a economia era o mesmo: vacinar as pessoas para que nós pudéssemos retomar um caminho de normalidade, mas acima de tudo colocar a vida acima como um bem maior. Parabéns, Omar, nosso orgulho do povo do Amazonas, orgulho do Brasil pelo trabalho que você fez à frente da CPI. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, no discurso aí durante a filiação dele ao partido, ao PSD. Não é, Carlos Eduardo? Isso. Na verdade, foi ali o senador Omar Aziz levantou a bola e Marcelo Ramos foi lá e cortou, né? Vai virar aquela parceria esse ano aí, já que o senador Omar Aziz, ele vai trabalhar muito ainda na questão das vacinas. Ele como ex-presidente da CPI da Covid-19, e agora tem aquele centro de estudos, né, que é uma continuidade da CPI dentro do Senado Federal, é o observatório, na verdade, o observatório da Covid, liderado por ele, já vem protocolando convocações do ministro, convocações de membros do governo para falar sobre vacina. Então, Omar Aziz vai levar até o final, até a campanha eleitoral, nesse rumo, né, batendo ali no governo. E com certeza Marcelo Ramos vai também seguir nesse rumo, ali acompanhando o trabalho do senador Omar Aziz e também, claro, observando ali o trabalho da campanha dele. No contexto nacional, Karim, esse evento, na verdade, foi uma oportunidade do PSD de mostrar que está unido ali, que tem força e robustez política para levar à frente a campanha presidencial com um candidato próprio, que no caso é o Rodrigo Pacheco, tendo como um de seus medalhões o deputado Marcelo Ramos, que por ser vice-presidente da Câmara e também oposição ao presidente Bolsonaro, ele é um personagem interessante para a estratégia política de Kassab, que quer estar cada vez mais próximo do ex-presidente Lula e formar uma aliança forte de centro aí no estado do Amazonas. Karim e Carlão. Ele realmente é uma personalidade forte, ele ganhou muita mídia, ganha muito espaço na mídia, justamente pela oposição ferrenha, as críticas dele ao governo Bolsonaro, não é, Cadu? Não podemos esquecer, Karim, não podemos deixar de frisar esse ponto, que o Marcelo Ramos, ele, embora seja oposição ao presidente Bolsonaro, ele é centro, ele está ali ora ao lado do presidente Arthur Lira, ora ele se opõe, ou seja, ele é volúvel, ele se mexe bastante no posicionamento político dele. Às vezes, ele às vezes é governo, às vezes não é. Então é importante observar sempre esses movimentos de Marcelo Ramos. Certo. E sobre a corrida
presidencial hoje, eu sei que saiu uma nova pesquisa. Teve alguma alteração nos números, Carlos Eduardo? Karime, como você disse, saiu essa nova pesquisa de intenção de voto, dessa vez da empresa de pesquisa Cast, a pedido da Genial Investimentos. O resultado é o mesmo das pesquisas anteriores, apontando a liderança de Lula com 45% das intenções de voto, Bolsonaro segue em segundo com 23%, Ciro Gomes e Sérgio Moro empatam com 7% dos votos válidos. E pelo que eu lembro, a gente falou sobre isso, na última pesquisa também apontava empate, Sim. que no caso era uma vitória, um fator positivo para Ciro Gomes, que estava com 3%. Mas essa pesquisa, Karime e Carlão, fez uma outra abordagem. Ela aponta que 58% dos eleitores que já têm um candidato definitivo para, 58% dos eleitores entrevistados já têm um candidato definitivo para essas eleições. Outros 40% disseram que o candidato deles pode mudar, caso haja algo importante que aconteça até o final das eleições. Nesse grupo, de 58%, entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, 65% afirmaram que a escolha dele como candidato é final. Não vão votar em outra pessoa. Quanto aos apoiadores de Lula, 74% disseram estar convictos dessa opção. E na terceira via é Ciro Gomes, que tem esse maior percentual de eleitores decididos que vão votar nele. 43% disseram que vão votar em Ciro Gomes nas eleições e fecha a conta e passa a régua. Antes de devolver para você, Karime e Carlão, uma última notícia. Essa notícia é muito importante a gente dar. Agora há pouco, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que flexibiliza o controle e a aprovação de agrotóxicos no Brasil. Essa proposta é de 2002 e ela foi desenterrada, digamos assim, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a pedido da bancada ruralista e do bilionário setor do agronegócio. Agora que o projeto voltou lá da tumba, ele deve ser votado nos próximos dias e aprovado pelo plenário, já que existe um acordo entre os parlamentares. É um assunto que precisa ser acompanhado com muita atenção, porque são mais agrotóxicos que serão colocados no mercado à disposição dos setores do agronegócio, dos produtores rurais, familiares ou os grandes produtores, que terão mais uma soma de produtos químicos que serão adicionados aos nossos alimentos. Importante dizer isso. E com a aprovação do Congresso Nacional, e esse projeto é de 2002, é um projeto antigo, projeto velho, que precisa ser revisto, que precisa ser reavaliado, mas porém o presidente Arthur Lira, que está coligado ali, porque ele é do PP, o PP é um partido muito ligado à bancada ruralista, ele atendeu esse pleito sem pestanejar e passou o trator, colocando ali em pauta a votação do requerimento de urgência. Como já votou o requerimento de urgência, então existe acordo para votar o projeto. Então não vai ter caminho que obstrua, a menos que haja uma forte pressão popular. Karime e Carlão. E aí é necessário, afinal de contas, o fim dessa cadeia é a nossa saúde, é a comida que está na nossa mesa, é o nosso prato, é o nosso almoço, nosso jantar. Enfim, é um projeto muito antigo, de lá para cá. Quantos desses produtos foram eliminados, foram condenados em outros países? A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais flexibiliza essas ações e essas liberações, essas leis de agrotóxico. Então, é um país que tem, sim, muito agrotóxico permitido por lei. Ou seja, é urgente que pelo menos esse texto seja revisado. É uma questão de saúde pública, não é, Carlos Eduardo? É uma questão grave de saúde pública. Esse projeto, é possível, Karime e Carlão, que essa informação, que essa última... Aconteceu agora há pouco, que essa votação possa repercutir negativamente nas redes sociais. Os líderes partidários da esquerda, de centro-esquerda, vão se mobilizar contra esse projeto, com certeza, porque Arthur Lira é uma característica dele, viu, Karime? O Arthur Lira, ele não discute, não. Ele diz que vai fazer e vai. Aí ele busca os apoiadores dele, o pessoal da bancada do PP, pega a galera ali da bancada do centro, aí ele vai ali, conversa com o pessoal da bancada evangélica, faz acordo, faz troca, eu aprovo, vocês aprovam isso aqui pra mim, que eu aprovo pra vocês lá na frente. O sistema dele é esse.
Então foi dessa forma que ele desenterrou esse projeto. Por isso que eu falo, o projeto veio da tumba. Esse projeto não foi aprovado em 2002, ele não passou, e agora com o Arthur Lira vai passar. Então é importante que a sociedade se mobilize contra esse projeto, porque esse projeto vai fazer mal para a população inteira. São mais agrotóxicos na nossa alimentação, como você disse, nas nossas verduras, nas frutas, nos alimentos, no arroz, no feijão. Esse que é um grande problema, Karine. Sem dúvida alguma. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigada pelas informações. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, bom trabalho. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, tem novidade para os aposentados e pensionistas do INSS. O governo federal publicou uma portaria que garante que o segurado não precisará mais sair de casa para fazer a prova de vida e continuar recebendo os benefícios. Pois é, Carlão, a nova portaria define que a obrigatoriedade de comprovar se o beneficiário ainda está vivo é do INSS. O repórter Hector Silva explica isso pra gente, explica como é que isso vai funcionar a partir de agora. Vamos acompanhar. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, publicou uma portaria com novas regras para a realização da prova de vida. A nova portaria disciplina os procedimentos que devem ser adotados para a comprovação de vida anual dos beneficiários. Segundo o gerente da Agência de Previdência Social de Codajás, Eduardo Estrela, a comprovação de vida deixa de ser do próprio beneficiário e passa a ser agora da entidade. Na prática, muda que a obrigatoriedade passa a ser do INSS de comprovar que o segurado está vivo. Antigamente, o segurado tinha que ir nas agências bancárias comprovar, fazer essa comprovação. Hoje não. Hoje o INSS fará essa comprovação através do cruzamento de dados com os diversos bases do governo federal. Então, o INSS passará a se responsabilizar de que o segurado está vivo. Segundo Estrela, na prática, o INSS pode ter como prova de vida o acesso ao aplicativo Meu INSS pelo beneficiário, realização de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico, vacinação, emissão ou renovação de documentos e outros meios. Na verdade, o primeiro passo será cruzamento de dados. Então, vai ser através de você renovou o CNH, você fez uma consulta no SUS. Como o INSS acessa todos esses bancos de dados, a gente consegue comprovar que o cidadão está vivo. O beneficiário faz ali a comprovação da prova de vida. Se em último caso a prova de vida não possa ser feita por nenhum desses meios, um agente do INSS irá até a casa do beneficiário. O cidadão que não conseguir realizar nenhuma das comprovações eletrônicas, não fizer nenhuma consulta, renovação de CNH, nem acesso ao aplicativo, essa responsabilidade será do INSS. Ele enviará uma comunicação ao segurado, na casa do segurado, avisando que ele precisa fazer essa comprovação, até mesmo recebendo por via biométrica nos bancos. Como o INSS tem um acordo de cooperação com a FEBRABAN, você recebeu por meio digital, já comprova a vida. Mas se nesse caso, em nenhum dos casos ele conseguiu comprovar através do cruzamento de dados, será responsabilidade do INSS, através do acordo de cooperação com as prefeituras ou até mesmo um servidor, vai à residência do segurado realizar essa comprovação. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a produção industrial do Amazonas fechou o ano passado com uma expansão de 6,4% e liderou com 14,0% o índice de produção na passagem de novembro para dezembro de 2021, entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira e aponta que o índice anual acumulado no Amazonas fica acima da média nacional, que pontuou o crescimento de 3,9%. 6h54 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
E em instantes aqui no 18 horas, atenção ouvinte para um golpe comum que tem acontecido em Manaus, o golpe do boleto falso. Você vai acompanhar as dicas na reportagem para não cair em mais esse golpe cibernético. É daqui a pouco. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira, já começando aí o final de semana, hein? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 94%. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,64%, cotado a R$ 5,27. O euro fechou em baixa de 0,48% a R$ 5,97. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em alta de 2,74%, cotado a R$ 233.995. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta com mais 0,07%, registrando 112.312 pontos. E o Brasil registrou a maior inflação para o mês de janeiro desde 2016. O índice que mede a inflação IPCA ficou em 0,54% em janeiro. No acumulado de 12 meses, a taxa acelerou para 10,38%, contra os 10,06% registrados em dezembro do ano passado. Olha, a gente percebe essa alta na inflação na compra de mês lá no supermercado. Isso porque o índice foi impactado principalmente pela alta dos preços de alimentos, que marcou 1,11%. Destaque de alta foi o preço do café moído, que segundo o IBGE disparou 56,87% nos últimos 12 meses. Agora em Manaus, 6 horas e 56 minutos. Atenção, ouvinte, para um golpe comum que tem acontecido aqui em Manaus, tá? É o golpe do boleto falso, também conhecido como BOWARE. O golpe é antigo, tá? Mas tem sido muito comum aqui na cidade. Karime, o repórter Hector Silva conversou com o delegado Reinaldo Figueira, titular da especializada em repreensão a crime cibernético, que trouxe algumas dicas para não cair nesse tipo de golpe. Acompanhe agora na reportagem. Com as facilidades do mundo virtual, as pessoas passaram a efetuar pagamentos de boletos de forma online, diretamente no computador ou pelo celular, sem precisar enfrentar filas em agências bancárias. Porém, cada vez mais, criminosos passaram a aplicar golpes nessa modalidade. Um desses golpes é o golpe do boleto falso, também conhecido como BOWARE, que, segundo o delegado Reinaldo Figueira, tem acontecido de maneira recorrente. O golpe do boleto falso, o BOWARE, ele é um golpe recorrente, né? Acontece demais, assim, as pessoas ainda vêm caindo bastante nesse tipo de golpe. Principalmente ele se procede da seguinte forma: o golpista, ele faz uma pesquisa, né? Verifica que a pessoa tem plano de saúde, ou paga uma parcela de um carro, ou ele tem algum outro tipo de parcela, e o que ele faz? Ele consegue adentrar no e-mail. O e-mail é uma das coisas assim mais fáceis, né? Muito frágil os e-mails, né? Então ele consegue adentrar no e-mail e consegue enviar uma mensagem dizendo: olha, estamos com um problema no seu pagamento e tudo mais. Para regularizar seu pagamento, se seu nome não for negativado, clique no link abaixo e tal, no boleto. Então ele manda um boleto que a pessoa acredita ser da empresa, ele copia a página exatamente como é a página de cobrança daquela empresa, manda um boleto para a pessoa acredita que realmente está em débito, né? E acaba realizando aquele pagamento, e um mês depois ou meses depois é que ela vai descobrir que na verdade ela está em débito porque não pagou o verdadeiro, acreditando que naquele momento anterior ela estava pagando, mas na verdade era um boleto falso. Para não cair nessas ações criminosas, o delegado orienta que as pessoas sempre desconfiem ao receber estes e-mails. Mesmo que aquele suposto documento esteja parecido com o que a empresa geralmente manda, é necessário checar a veracidade, entrando no site da instituição ou pelo aplicativo, para retirar esses boletos em uma parte específica. A melhor forma de você identificar, na verdade, se defender desse tipo de golpe, é no momento que você receber o e-mail, você sempre desconfiar. Ou seja, você viu o e-mail, ele vai estar
parecido com o e-mail da empresa oficial, mas não é, digamos assim, fidedigno, né? Ele vai ter algumas diferenças. Qual é a orientação? A partir do momento que você receber esse e-mail, essa cobrança, a pessoa sai daquela página, entra ela mesma. Por exemplo, se for uma empresa de companhia, uma empresa de celular, digamos assim, você entra naquela página, naquela empresa, né? Entra no aplicativo e lá vai ter uma parte nessa página que é só de boletos. E aí você entra lá e verifica se de fato você está em débito com aquela empresa. E se tiver, você retira o boleto no site da empresa. Nunca jamais faça pelo e-mail, porque o e-mail é muito fácil de ser borrado. Então muitas das vezes ele se aproveita dessa situação e a única forma de você evitar cair nesse tipo de golpe entre na informação da página da empresa e um alerta importante. Evitem clicar naquela ampulheta do WhatsApp que fica na parte inferior ali da página, porque muitas das vezes a pessoa clica ali, faz uma conversa, acredita que está conversando com a pessoa da empresa e não está. É um golpista, ele vai te enviar um boleto ali pelo WhatsApp, você vai pagar acreditando ser daquela empresa, quando na verdade também não é. Então evitem muito fazer esse tipo de atitude também. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas em ponto em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid aqui no Amazonas com Karime Leão. O boletim diário de Covid-19 informa o diagnóstico de 2.649 novos casos de Covid, totalizando para 554.583 os casos aqui no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 11 mortes, elevando para 14.045 o total de mortes no estado. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nos últimos dias, posições pró-nazismo têm gerado revolta no Brasil. 2 jornalistas foram demitidos por apologia ao nazismo. Não se trata de liberdade de expressão. O nazismo é projeto de extermínio de todos os diferentes, principalmente judeus, homossexuais e negros. Querer que tenhamos um partido nazista em atividade no Brasil é apologia a um regime que tanto mal faz à humanidade. Nazistas são antidemocráticos e não passam de racistas e assassinos. Todo sistema tirano, seja de direita ou de esquerda, deve ser condenado e sufocado. A liberdade, os direitos humanos são valores universais e devem ser defendidos e preservados. Quem defende o nazismo defende a indústria do extermínio e do ódio. Defende a supremacia de uma raça. Isso é abjeto, criminoso, repugnante e inaceitável. 18 horas. 7-1 Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.